Mateus Mateus capítulo 7, de 24 a 29, a palavra do nosso Deus diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez em oração. Santo Deus, eterno Pai, todo-poderoso, ó Deus que tem todo conhecimento, toda justiça, toda glória, Pai nosso, nós te pedimos, como filhos desejosos pelo leite espiritual, pelo alimento que nos sustenta para a eternidade, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos alimente nessa manhã, através da Tua palavra. Te pedimos que as nossas mentes sejam abençoadas e vivificadas pelo ensino precioso da Tua Escritura. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor use a minha boca como um instrumento pequeno para uma palavra tão grande e poderosa. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é o trecho final do Sermão da Montanha. Depois de algumas longas pregações, né? Acredito que esse é o sermão de número 25 no Sermão da Montanha que fazemos aqui. Já tô com saudade do Sermão da Montanha. A gente encerra a mensagem com o final da mensagem de Cristo, que é extraordinário, com muitos ensinos. Bem, o dicionário comum, esses que a gente encontra na internet, online, eles definem prudência dessa forma. É a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Essa é a definição de prudência no dicionário. Uma pessoa prudente, ela possui essas características que o dicionário nos ensina, que ele define. É aquela pessoa que, em sua caminhada diária, no dia a dia, ela pensa nos perigos da vida, nas possibilidades das coisas que podem acontecer no seu trajeto. Ela começa a refletir, olha, esse caminho aqui é melhor. Se eu tenho tal hora para chegar no trabalho, esse caminho aqui é seguro, mas tem menos sinais, semáforos, menos quebra-molas. Às vezes ela reflete, aquele caminho é mais rápido, mas também é mais perigoso, é mais deserto. Então, isso é um aspecto de prudência. A pessoa prudente, ela evita os desgastes desnecessários. Ela age com cautela, ela age com precaução. Ainda pegando a figura de um motorista, alguém que vai dirigir, poderíamos pensar naquele homem que sempre, antes de fazer uma viagem de carro, ele checa os níveis da água do carro, do óleo,
Ele olha se os pneus do carro estão bem calibrados, né? Na calibragem correta, para que ele não tenha uma surpresa na estrada. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas ele fez tudo o que era fundamental, necessário para que não acontecesse. A pessoa prudente, a pessoa sensata, é aquela que busca uma vida calma, longe dos perigos, longe das desavenças, de discórdias desnecessárias. Normalmente, as pessoas prudentes são pessoas agradáveis de se viver. Porque ela não vai entrar em atritos desnecessários. Ah, porque você gosta de tal programa de televisão, não gosta, e a gente começa a discutir, a brigar por causa disso. O homem prudente, ele é aquele que pondera, ele põe numa balança as coisas, ele pensa, ele reflete sobre os prós e os contras antes de tomar uma decisão, antes de agir. É aquela pessoa que não se precipita. Ele é posto em uma situação difícil e ele não é impetuoso para tomar essa decisão. Ele se acalma, pensa, mais uma vez, com cautela, toma a sua decisão. Em outras palavras, a pessoa prudente, ela é uma pessoa sensata. Ou seja, ela age com bom senso. A sensatez é a virtude de agir com bom senso. E esse princípio, que é bíblico, por sinal, é muito importante. O bom senso ele está diretamente ligado à sabedoria. Sabedoria essa que o nosso irmão Salomão tanto escreveu no livro de Provérbios. Sabedoria é você pegar o conhecimento de uma coisa que é boa e você conseguir aplicar esse conhecimento na sua vida. E assim você consegue viver da forma mais adequada e tranquila possível, porque você pegou o conhecimento correto e aplicou ele da forma correta na sua vida. Bem, Salomão escreveu muitos séculos antes de Cristo o livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8. Na verdade, o 8º provérbio da Escritura. Provérbios 8, versículo 5, Salomão escreve as seguintes palavras: Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Observe como Salomão descreve a necessidade de dois grupos de pessoas, ingênuas e tolas. Eles precisam entender a sabedoria e a prudência, para só assim, finalmente, deixarem de ser ingênuos e tolos. Em outras palavras, aqueles homens ingênuos e tolos que não compreendem o que é ser prudente, que não conseguem agir na sua vida com sabedoria, eles não são outra coisa senão que insensatos. Eles não conseguem ter o bom senso, perceber as coisas ao seu redor com a ótica correta e agir de acordo com o que deve ser feito, da forma correta. Já no versículo 12 de Provérbios 8, Salomão escreve o seguinte: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O sábio, Salomão, ele passa a falar agora da natureza da sabedoria. Ele fala como se ele fosse a sabedoria. A sabedoria e a prudência, elas vivem juntas. Uma coisa complementa a outra. A ação sábia recorre em prudência para a vida. Primeiro, não há como ser sábio e imprudente. São coisas mutuamente opostas e excludentes. A consequência da sabedoria, que é a aplicação do conhecimento correto, a sabedoria é a aplicação do conhecimento correto na vida. A consequência disso é prudência, é temor, é cuidado.
Em segundo lugar, para uma vida sábia e prudente, é óbvio que é necessário seguir os verdadeiros conselhos e ter o conhecimento correto sobre as coisas. Observe, eu, a sabedoria, moro com a prudência, ou seja, ando lado a lado com a prudência. E disponho de conhecimento e de conselhos. De modo que não é seguir qualquer conhecimento, nem qualquer conselho, mas existe um conhecimento correto e um conselho correto que nos levam a uma vida sábia e prudente. É bem verdade, meus irmãos, que há um nível de sabedoria, há um nível de prudência, há um nível de sensatez nas coisas comuns da vida, nas quais, se nós seguirmos com muito cuidado, com muita atenção, ou até qualquer homem comum mesmo que não conheça uma verdade bíblica, certamente terá uma vida com muito menos desprazeres, dificuldades, problemas que os homens tolos e os ingênuos descritos no provérbio. Existem várias facetas da nossa vida que, se agirmos com prudência e sabedoria, eu não estou nem falando no sentido espiritual, mas no sentido prático da coisa, a nossa vida vai ser bem melhor. Um exemplo disso é criar filhos. Os filhos que são criados na disciplina, no respeito, conhecendo o significado de autoridade, são diferentes dos filhos criados de qualquer jeito, que não respeitam ninguém, que não tem um padrão de moral a ser seguido. Óbvio que os frutos da vida comum serão diferentes. O nosso dia a dia no trabalho é outro exemplo. Quando nós somos prudentes, sensatos e sábios, a gente age de forma responsável, com sabedoria, com respeito. Se essa sabedoria não for aplicada no trabalho, se agirmos de forma imprudente no trabalho, grandes males podem sobrevir a nós. O mesmo se dá com a nossa convivência com os familiares. As pessoas são distintas dentro da nossa própria família. A forma como agimos com um é diferente da forma como agimos com o outro. A forma como o pai trata os filhos é diferente de como os irmãos se tratam entre si, ou como os pais, ou como os filhos tratam os pais. Todas essas coisas são percebidas com prudência, com sabedoria, com entendimento. Muitas outras áreas, talvez uma das que a gente mais possa ver as consequências práticas, é nas nossas escolhas de amizade. Quando a gente escolhe amizades sem uma prudência, sem sabedoria, a tendência é que a gente siga por caminhos estranhos e perigosos. Mas quando nos aproximamos de pessoas sábias, decentes, honestas, com um padrão santo, a nossa vida tende também a seguir aqueles padrões. Existe um nível comum e prático da sabedoria, da prudência. Mas a verdade é que também é um nível especial de prudência, trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo agora, no final do seu sermão. Depois de fazer longos ensinos, ele vai dizer agora que ele vai começar a fazer uma comparação. Observe, em primeiro lugar, ele fala sobre o homem prudente. Vamos ver o que está escrito no versículo 24. Em primeiro lugar, o homem prudente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É interessante, Jesus diz, olha, ele vai ser comparado a um homem que é prudente. Porque a prudência é uma virtude comum. A gente pode comparar. Que é feita uma comparação. Aquele que assume o conhecimento de Cristo. Ele agora é como um homem prudente. Mas há uma virtude muito maior. Porque essa prudência não vem das coisas comuns, mas de realidades espirituais e eternas. Jesus agora começa a descrever as qualidades de um homem que é realmente prudente, no sentido santo bíblico. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E talvez a gente, quando lê esse texto, ele é muito lindo, muito bonito. E no ardor ali do coração, ao ler
belíssimas palavras de Jesus, talvez a gente pense que o foco dessas palavras seja justamente a palavra prudente. Ou até mesmo o fato de que o prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Assim, a gente olha e bate o olho na palavra prudente e casa sobre a rocha. Essas são verdades extremamente importantes. Nesse texto, elas são impressionantes. Mas eu não tenho dúvida, meus irmãos, que a palavra-chave desse versículo não são essas. Não são prudente nem casa sobre a rocha. E com casa, Jesus não está falando aqui sobre a família, o lar, mas sobre a construção da própria vida. A palavra-chave desse versículo não é a segurança, apesar de elas serem importantíssimas. A palavra-chave é aquela pela qual nós obtemos essas coisas. E a palavra é pratica. As pessoas pulam a palavra pratica, mas essa é a palavra primordial do texto. É sobre o que Jesus está querendo chamar a atenção nesse texto. Observe, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, só assim que ele será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A característica maior de homem prudente não é o que ele sabe, o que ele conhece. É a forma como ele aplica o seu conhecimento na sua vida diária. É a prática do conhecimento. O conhecimento pode ser adquirido por qualquer pessoa, com muito estudo, muito esforço. Existem homens que não acreditam em Deus, que não estão nem aí para Deus, mas que conhecem a Bíblia inteira, que sabem a boa teologia, conhecem os autores mais ortodoxos possível. Mas a prudência e a verdadeira sabedoria, meus irmãos, não é conhecer. Isso é importante. A prudência e a sabedoria é levar a vida debaixo do conhecimento, dos ensinos verdadeiros de Cristo. É praticar o que ele ensinou. Senão não há prudência. Há só conhecimento. Assim como Jesus disse, momentos anteriores, como vimos na semana passada, ele disse, ele disse assim, pelos seus frutos os conhecerão. É assim também que reconhecemos um homem prudente. Mas essa prudência, ela não pode ser de modo algum vazia e desprovida de uma fonte real de aprendizagem. A fonte é Cristo. E ao analisar o homem, a gente pode aplicar as palavras de Cristo. Pelos seus frutos os conhecerão. Ou seja, pela sua vida prática, que podemos enxergar um homem prudente. Ele diz assim, Jesus, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Ele ouve o quê? As minhas palavras. Estas minhas palavras, meus irmãos. Alguém pode pensar que posso pegar esse texto e aplicar em qualquer texto da Escritura. Claro, a palavra de Deus ela é verdadeira sempre. Mas especialmente, Jesus está falando estas minhas palavras do seu sermão inteiro. Aqui é o final do sermão. Aqui é a conclusão de tudo. Ele está dizendo, aqueles que ouvem tudo o que eu disse e que põem em prática o que eu ensinei nesse sermão, esse será comparado a um homem prudente. E quantas coisas nos foram ensinadas pelo Mestre em seu perfeito sermão da montanha? Não é à toa que todas as semanas eu venho sempre fazendo uma breve recapitulação de tudo. Olha, a gente viu isso, Jesus ensinou isso. Todas as coisas estão ligadas. E a gente não pode, de modo algum, esquecer delas. Quantas coisas o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou a olhar para nós mesmos da forma correta. A termos uma autoimagem bem definida. Que autoimagem é essa que ele nos ensina nas bem-aventuranças? É que nós não temos nada de nós mesmos. É que nós somos pobres. É que nós somos carentes. É que nós somos necessitados. E é só aquele que se enxerga assim que é bem-aventurado por isso e herda o reino dos céus. Aqueles que dizem que já tem tudo nessa terra, eles não perceberam o nível de trevas em que aqui estão imersos.
O Senhor nos ensinou a olhar para nós mesmos e a nos desprendermos de nossas vaidades, de nossos egoísmos, de nosso orgulho. Por quê? Simplesmente porque você não tem dignidade para ter orgulho. Eu não estou falando que você vive uma vida de imoralidade pública. Mas diante de Deus, nós somos pecadores totalmente necessitados. Ele nos ensinou a olhar para nós mesmos e nos enxergar como pecadores indignos. Sem Cristo, todos os homens, assim como nós estivemos outrora, estão pobres, cegos e nus. Nós também fomos ensinados, mesmo sabendo agora quem somos, tão perdidos e caídos, fomos ensinados a bondade e a misericórdia de Deus. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Mesmo sendo quem somos, Ele nos oferece tudo. O reino dos céus, Ele nos faz herdar a terra, Ele nos faz alcançar misericórdia, Ele diz que nossas lágrimas serão enxugadas porque Ele nos consolará de toda dor, de todo desespero. Ele nos oferece perdão por os nossos pecados. Ele nos oferece vida eterna. Ele diz que aqueles que são puros de coração, eles verão a Deus. Nos é dado de graça o reino de glórias eterna. Real salvação. E tudo isso de graça, por amor. Essa é a misericórdia de Deus que nos é ensinada. Fomos ensinados a como viver essa vida corretamente. Nós olhamos para nós mesmos e nos enxergamos como indignos. Olhamos para Deus e vemos a salvação que Ele nos oferece, o seu amor e a sua bondade para conosco. E agora Ele nos faz olhar para a nossa vida prática e nos ensina a viver. Nos ensina a amar a sua lei, que tem os melhores caminhos, que é boa, que é perfeita e agradável. Nos ensina a nos relacionar com o nosso próximo. Nos ensina que devemos ser sal e luz desse mundo que está em escuridão, deste mundo que está sem sabor, que está apodrecendo pelos seus pecados. Ele nos ensina como devemos, em cada instante, confiar nele e o buscar em oração, com a certeza de que ele ouve as nossas orações. No seu perfeito sermão, meus irmãos, ele nos faz um belo e também perfeito resumo de como nós devemos viver a nossa vida inteira da maneira correta. Ele nos ensina que só existem 2 caminhos e 2 destinos. Só tem 2 portas. Uma estreita, uma larga. A larga conduz à perdição. A estreita conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ela. Portanto, irmãos, essa é sem dúvida a maneira mais perfeita de encerrar um sermão. É necessário que aquele que ouviu a verdadeira mensagem de Jesus, tudo que ele disse, que ele não apenas escute com os ouvidos, ou que ele não apenas leia em sua Bíblia, mas que ele seja um praticante fiel dela. É nisso que consiste um verdadeiro servo de Deus, que é prudente. O homem prudente não é o homem que é perfeito. Jesus não está dizendo isso. Mas é aquele que ouviu a mensagem de Cristo, que considera as coisas que Cristo disse e que aplica em sua vida e assim acaba mudando muitos dos seus antigos comportamentos para a glória de Deus. Essa é a prudência cristã. A consequência dessa mudança, consequência dessa vida prudente, é que a sua casa, ou seja, a sua vida, ela é construída sobre a rocha. Jesus compara tal homem prudente, e eu espero que estejamos aqui todos diante de homens prudentes. A consequência é que tal homem, ele é comparado com um construtor. E o fundamento estabelecido, ou seja, o alicerce que foi posto para a construção daquela casa, não foi outro, senão a rocha verdadeira, que é Cristo. Porque ao considerar suas palavras, estamos considerando o próprio Cristo. E aí nossa casa, a nossa vida, passa a ser construída sobre a rocha. Devemos observar claramente, meus irmãos, para que não sejamos tolos em nossa caminhada cristã, como muitos por aí
tem acreditado em fábulas, tá? Tem acreditado no evangelho que é mil maravilhas, que a vida não tem dificuldades nem problemas. A Escritura não nos diz isso, né? Não nos ensina isso. Nem o próprio Cristo nos ensina. Pelo contrário, ele diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Observem o que Jesus diz no versículo 25. Ele diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Em nenhum momento, meus irmãos, foi prometido aos fiéis servos de Deus uma vida sem lutas, uma vida sem batalhas, uma vida sem dificuldades. A vida, por si só, é recheada de lutas, de desafios, de tristezas, de angústias. E o motivo disso é um só, é o pecado. O pecado trouxe as terríveis consequências para a nossa existência. A questão que nós devemos atentar é que mesmo sendo bombardeados por todos os lados, pelos fortes rios, pelas chuvas, pelos ventos impetuosos, ou seja, com muitos desafios na vida, com muitas dores muitas vezes, com muitas angústias, dificuldades em várias áreas distintas, nós continuaremos inabaláveis. Se formos realmente servos de Deus, homens e mulheres prudentes do Senhor, permaneceremos firmes, mesmo com as mais terríveis tempestades. Mas o fato, e a gente não pode nunca esquecer isso, o fato de nós sermos inabaláveis não está em nós mesmos. Não está na casa propriamente dita. A casa que somos nós não desaba por causa da casa, mas por causa do alicerce, da rocha de esquina que sustenta todas as coisas, por causa da mão onipotente da rocha sobre a qual construímos nossa morada. E essa rocha é Cristo. É por isso que não desabamos. Não é porque a casa em si é forte, mas porque a rocha sob a qual a casa está construída, sobre a qual a casa está construída, é Cristo. E essa ninguém pode abalar. Portanto, meus irmãos, a questão é bem simples. A recomendação e o entendimento desse texto é muito simples. Você quer ser um homem prudente ou imprudente? O que é que você pensa para a sua vida? Prudência ou imprudência? Eu acredito que qualquer pessoa com o mínimo de inteligência vai dizer, eu quero ser prudente. É bem simples o entendimento. Não só ouça o que você tem ouvido aqui dia após dia, o que você tem lido em sua palavra. Ouça e pratique e viva. Porque se você ouviu e não viveu, você é um homem imprudente. E esse é o segundo ponto. Jesus ele vai descrever o homem imprudente. O nosso Senhor sabiamente apresenta um contraponto. Tem os prudentes, por um lado, por outro tem os imprudentes, que por sinal são muitos. Observe comigo, está escrito no versículo 26. Versículo 26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, veja que a diferença é essa, né, de um texto para o outro. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vejamos aqui algumas características daqueles que são chamados por Jesus de homens insensatos. Ou seja, daquelas pessoas que não possuem o bom senso. Sensatez é ter bom senso. Insensato é aquele que não tem o bom senso. Que ele não consegue olhar para o mundo ao seu redor e enxergar com as lentes corretas. Enxergar com a ótica correta das coisas. Em primeiro lugar, e não diferente do primeiro grupo, esses homens, aqueles que Jesus está falando ali, mas também todos aqueles pelos quais
o evangelho é propagado e o mundo ouve, eles ouviram a palavra de Cristo. Eles ouviram as pregações do Senhor, ou alguém pregando a mensagem de Cristo. Porém, diferente do primeiro grupo, a sua disposição prática de vida foi contrária. O primeiro grupo ouvia e praticava. O segundo grupo ouve, porém não as pratica. Esses homens, sabiamente por Jesus, também são comparados a construtores, a pessoas que constroem uma casa, a pedreiros, a arquitetos, engenheiros. Mas esses homens são péssimos construtores. A sua própria casa foi construída sobre a areia. Essa é a diferença da prática. É que quando um pratica a verdade, para você ver que o entendimento da fé verdadeira e da graça não é um entendimento teórico, mas ele mexe de tal forma espiritual na nossa vida que a nossa vida não tem como ser refletida de outra maneira, senão que expressando de forma prática a fé que cremos. Aquele diz que acredita em tudo, mas não vive, ele é semelhante ao diabo e seus demônios, que também creem em Deus e tremem. Mas não se arrependem, não mudam e não mudarão. É evidente que a fé verdadeira, ela exige prática de vida. As palavras proferidas pelo Senhor não foram acompanhadas de fé verdadeira por parte desses homens. E isso, meus irmãos, não significa que eles prontamente rejeitaram, não, as palavras de Cristo, não. Que eles simplesmente ouviram e disseram, isso é uma balela, eu vou embora. Não quer dizer isso, não. Muitos daqueles homens, como está no final do texto, ficaram admirados com a exposição de Jesus. Mas não demorou muito tempo. Quando eles tiveram a oportunidade de pôr em prática os seus ensinos, eles disseram, crucifica-o, nós preferimos Barrabás livre. O mesmo acontece hoje. Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, acham admirável, que bonita, é uma mensagem de amor. Mas quando se vem na posição de ter que abdicar de muitas coisas, de coisas estranhas à fé, de seus pecados, de seus comportamentos estranhos, como homens insensatos que são, eles preferem uma casa esteticamente bonita, bem apresentável por fora, porém construída sobre areia. Sem um alicerce sólido que possa sustentar aquela casa. Coitados, não tem outra palavra, são coitados os homens que agem assim. Logo, assim como vem para os prudentes, para eles também virão fortes chuvas, rios transbordantes com uma correnteza extremamente brava e ventos impetuosos. Não há outro fim para uma construção tão frágil que foi construída sobre a areia, senão a sua ruína. E quão grande ela será no fim de tudo. Quando ouvirem a expressão máxima de sua ruína, apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é a mensagem final que os insensatos vão ouvir. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não há insensatez maior do que conhecer, ouvir as palavras do Mestre e não as praticar. E a condenação, meus irmãos, é esta. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse é justamente o relato do versículo 27. Acompanhe comigo. Versículo 27 diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esses construtores se perguntarão por que um mal tão súbito aconteceu comigo. Do nada, eu estava bem e no outro tudo desabou. Como a natureza também dá sinais tão claros ultimamente para nós.
do que pode acontecer mais profundamente na vida espiritual de muitos e na eternidade para muitos. E a resposta é somente uma para esse mal tão súbito. Para a calamidade final que ouvirão de Cristo ao serem condenados. Eles rejeitaram a pedra de esquina. Eles rejeitaram a pedra angular. Eles rejeitaram o único alicerce capaz de sustentar um homem para a eternidade. Em Salmos 118, versículo 22, está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Eu quero convidar você para abrir o livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu quero convidar você a atentar para o que Pedro diz, que tem tudo a ver com a mensagem de Cristo. Afinal, Pedro também estava lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Pedro diz assim: portanto, abandonem toda maldade. Olha como ele está fazendo uma exortação. Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Pedro está fazendo uma exortação para a igreja de Deus viver de forma santa, praticando os ensinos de Cristo. E mais, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno, ou seja, é porque tem um falso, mas desejem o genuíno, o verdadeiro leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, desejem o verdadeiro alimento espiritual. Chegando-se a ele, olha como Pedro vai descrever Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras, agora pequenas pedras, que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, esses são sacrifícios: deixar o pecado, viver para a glória de Deus, praticar a verdade, para a glória de Cristo, Ele que é a pedra. Por isso está na Escritura. E Pedro vai citar agora um texto antigo: eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, olha o que Pedro vai citar também: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E mais, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqueles que não levam em conta a rocha fundamental, a pedra angular, eles tropeçam. E aquele que tropeça em Cristo, ele cai para a eternidade. Vocês, porém, por outro lado, aqueles que constroem sobre Cristo a sua vida, aqueles que não rejeitaram, mas que viram a pedra de Sião, eleita e preciosa, aqueles que não são envergonhados. No versículo 9, eles também recebem outras características incríveis e maravilhosas. Vocês, porém, são geração eleita. Mas não só isso, um povo eleito de Deus. Vocês são um sacerdócio real. Afinal, vocês são os filhos do Rei eterno. Vocês são uma nação santa. Um povo que é santo, ou seja, tem um comportamento correto.
diante de Deus. É um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, ninguém pode tocar nem arrebatar das mãos dele. A fim de proclamar, temos um motivo para viver. A fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro faz questão de lembrar a nossa condição anterior. Essa é a condição perfeita daqueles que não tropeçam em Cristo. Mas Pedro faz questão de lembrar para que a gente nunca esqueça que não merecíamos nada. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Esse texto é incrível, é lindo. Assim como só há duas portas, assim como só há dois caminhos a se seguir, só há dois tipos também de construtores, meus irmãos. Há um construtor que é prudente, que é sensato, que ele ouve os ensinos e aplica em sua vida, ou seja, ele constrói a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E há um construtor que é totalmente imprudente, que ele ouve, mas não segue. E ele acaba tropeçando no alicerce, tropeçando na rocha, na pedra de esquina. Ouviram e não creram, não praticaram e construíram as suas casas sobre a areia. Uma casa permanece para sempre, fiel e inabalável. A outra será destruída e condenada. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo te chama, me chama, nos chama para sermos crentes fiéis, prudentes e sensatos. Mas só podemos ser isso se, além de ouvirmos as palavras dele, se praticarmos as suas verdades. Do contrário, seremos condenados. A mensagem que fica de todo do que Jesus disse é: ame a sua mensagem, ame os seus ensinos e viva por ele. Devemos amar e viver. Não adianta eu achar bonito, não adianta eu achar a mensagem legal, interessante, se ela não for a luz que guia a minha vida. A conclusão desse texto é o relato dos homens que ouviram as palavras de Jesus no maior dos seus sermões. Na verdade, o sermão maior e mais perfeito que já foi proferido nessa terra. Não há outro maior e mais perfeito que esse. E eles fazem esse relato. Mateus escreve isso. Versículo 28 está escrito: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O povo ficou maravilhado. Essa mensagem é linda. Não tem como ser refutada. É perfeita, está totalmente encaixada. Nada vai de encontro aos profetas, à lei. E ao mesmo tempo Deus é glorificado em tudo de forma tão santa e perfeita. Eles ficaram maravilhados pela mensagem. Mas não só isso. Porque aquele que pregava a mensagem tinha autoridade. Diferente dos escribas, os homens que copiavam a lei, que traduziam, que diziam ser os conhecedores, eles reconheceram que havia em Cristo uma autoridade. Uma autoridade diferente, por ser dele mesmo a palavra. Mas aí você pode se perguntar: eu desejo pregar o evangelho. Na verdade, esse é um chamado para todo crente. Pregue o evangelho a toda criatura. Como ter autoridade? Alguns grupos, alguns tipos de igreja acham que a autoridade é falar alto ou apresentar algum tipo de dom espiritual público. Isso não tem nada a ver com o texto. A autoridade se dá quando você vive e crê aquilo que você prega. A autoridade bíblica é quando você vive a mensagem que você prega. Para isso você tem que orar, se santificar, continuar estudando e vivendo o verdadeiro evangelho. Isso não é para um grupo de pessoas. Isso não é para os pastores, presbíteros, diáconos. Isso é para todo cristão verdadeiro. Porque assim a sua casa é construída sobre a rocha. Esse é o fim do Sermão na Montanha. Que o Senhor nos dê uma disposição verdadeira, um coração prudente para a vida, para que possamos viver a sua mensagem da forma correta. Amém. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.